Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E você já se inscreveu no nosso canal lá no YouTube? Ainda não? Então corre lá, se inscreve, ative o sininho, comente, curta, compartilhe e acompanhe todo o conteúdo que nós aqui da Rádio Curiacos colocamos lá todos os dias. E já aproveita que vai estar com o celular na mão, já entra lá no Instagram e segue Rádio Curiacos 98.9 e já me segue também Kelly Pereira 14. Olha, Kelly é com L só, hein? E fique por dentro de tudo que a gente tem trazido aqui, as coberturas de eventos, as festas, tudo que tem de mais atualizado aqui no momento. E vamos começar com mais um podcast e, como sempre, agora vocês sabem, comigo sempre estou aqui com a Uzi Uzi. É uma tecelagem lá do Distrito do Servo, em Borda da Mata, que está comigo em todos os podcasts. E hoje eu estou com um conjunto dele, gente, de tricomousse. Vocês não têm noção da textura dessa roupa. Uma calça pantalona, eu coloquei um saltão, uma blusinha mais larguinha, quentinha com esses dias de inverno, essas noites de inverno geladas. E a Uzi Uzi tem tricôs maravilhosos. E você que também não segue a Uzi Uzi, corre lá, @Uzi Uzi do Servo, lá em Borda da Mata. Queria mandar um beijo para os proprietários, o Matheus e a Vitória, e agradecer pela parceria aí, ó, que vai ter por muito, muito tempo. E hoje a gente está aqui com uma mulher maravilhosa. Vocês têm visto que a gente tem tá vindo muita mulher poderosa aqui no podcast, né? E eu tô aqui hoje com a Simone Serrano, ela é psicopedagoga, ela também dá aula. E eu acho que vai ter muitas e muitas mães aqui que vão estar assistindo, que vão tirar muitas dúvidas e muitos conselhos do podcast de hoje. Seja muito bem-vinda, Simone, ao podcast. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Kelly. Agradeço pelo convite, pelo momento. Espero poder trazer algumas informações, alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas de algumas mães, professoras que estejam nos assistindo. Com certeza. Eu acho que quando a gente conversou... Gente, porque a maravilhosa, a gente está no mesmo salão de cabeleireiro da Berenice, maravilhosa, a Berê que cuida da gente. Então, eu conheci a Simone lá, conheci um pouquinho da história dela, uma mulher guerreira, maravilhosa, que ela vai contar para nós agora. E mandar um beijo, aproveitar e mandar um beijo para nossa cabeleireira maravilhosa, né, Simone? Berê, beijo, Berê, que esteve aqui com a gente. E você que ainda não assistiu o episódio da Berê, volta lá e assiste. A Berê trouxe várias dicas aqui de cabelo loiro, para quem gosta de loiro igual o meu. Então, corre lá e já assiste, já comenta, curte e compartilha. Simone, primeiramente, eu queria conhecer você. Simone, quem é a Simone? Você é filha de quem? Você nasceu aqui em Cambuí? Você não é de Cambuí? Me conta um pouquinho de você. Vou, então, contar um pouco de quem sou eu. Eu sou nascida em São Gonçalo do Sapucaí, morava em Campanha até o ano passado e resolvi mudar para Cambuí. Então, eu sou da família de São Gonçalo, Campanha, e agora estou em Cambuí. Me senti muito bem aqui, fui muito bem recebida pela cidade, e é aqui que eu quero ficar neste momento. Que bom. E me fala mais um pouquinho da sua vida. Você tem filhos? Você é casada? Me fala um pouquinho de como foi... e essa escolha de Cambuí? Por que Cambuí? Olha, eu sou mãe de 3 filhos. Perdi 2 filhos criança. Tenho um filho de 29 anos. Há 1 ano, fiquei viúva e resolvi morar em Cambuí. A mudança para Cambuí, ela aconteceu um pouco antes. Aproximadamente há uns 2 anos atrás, eu e meu marido resolvemos nos mudar e escolhemos Cambuí. Por quê? Cambuí é uma cidade que eu sempre trabalhei na área universitária, com ensino à distância e a região de Cambuí. Então, optamos por Cambuí. Temos familiares aqui também e essa foi a nossa escolha. Então tem um rabinho em Cambuí, né? Não foi assim, Sim. Escolhi Cambuí, não. Tem familiar, então já conhecia a região. Já uma região muito boa, acolhedora, que nós sempre nos sentimos bem. Uma cidade que nós sempre frequentamos. E o filho de 29 mora com você ou já bateu asa também? Meu filho de 29 não mora mais comigo. Ele, desde os 17 anos, já mora fora. Foi fazer universidade, se formou, trabalha. Ele mora em São Roque, São Paulo.
Os filhos crescem, eu também tenho um casal de gêmeos de 20, vai fazer 25 esse ano, já bateram asa e assim, né? É A assim. gente é mãe, mas a gente cria os filhos pro mundo, né? A gente fala. Isso. E é bem assim mesmo, né, Simone? Mas me fala um pouquinho, vamos lá. O que diferencia a psicopedagogia da clínica institucional? Os nomes difíceis, não? Psicopedagogia, ela tem o âmbito clínico e o âmbito institucional. O que isso significa? Na clínica, é um espaço onde nós podemos realizar uma avaliação psicopedagógica e o atendimento no set psicopedagógico da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. E o trabalho institucional, ele é focado na instituição. Então, por exemplo, na escola, é um trabalho preventivo, porque ele é institucional. Uhum. Este trabalho também da psicopedagoga, ele pode ocorrer nas empresas, não necessariamente só na escola, porque nas empresas ele pode trabalhar com desenvolvimento de trabalho em equipe, formação de profissionais, desenvolvimento de habilidades e outros. Sim. Na escola, ele trabalha na prevenção. Então, por exemplo, uma criança ela está com dificuldade de aprendizado. O psicopedagogo já está ali atuando com essa criança para que ela tenha um bom desenvolvimento das habilidades necessárias para a aprendizagem. Também consegue trabalhar junto aos professores, supervisores, direção da escola, todos envolvidos no processo de aprendizagem. Sugerir ferramentas, adaptação de material. Sim. Eu estava conversando aqui, gente, com a Simone antes de começar as gravações. Eu estava falando para ela assim que hoje em dia é um caminho sem volta, a era digital, claro que veio para agregar muito, mas também eu percebo que as crianças de hoje em dia estão mais isoladas, elas não estão tendo convivência, né, uma com as outras. Igual antigamente a gente ia pra rua, brincava de bola, de pega-pega, o caramba, quatro, brigava, xingava e abraçava e tava todo mundo junto ali. E hoje você vê que as crianças, elas estão mais no mundo delas por conta da tecnologia, elas ficam muito em tela. Isso reflete, você está trabalhando com isso nas escolas, você vem acompanhando, você está percebendo isso nas crianças também, que tem tendo mais dificuldade de aprendizado, também por elas serem mais introspectiva e ficar mais nesse mundo delas? Sim, isso acarreta numa série de questões no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. Hoje nós podemos perceber que às vezes é o bebê, ele está no colo ainda, mas ele já está nas telas. As telas, elas têm um tempo para a criança. Então, a criança, ela não deve ficar muito tempo na tela, muito menos o bebê, porque isso vai gerar uma ansiedade. Então, nossas crianças hoje, nossos adolescentes, eles estão ficando mais individualizados, interagindo menos, né, na vida real e ficando muito no mundo virtual. E isso gera uma divisão de grupos também na escola, que eu percebo muito, como professora e como psicopedagoga. As crianças hoje, os adolescentes, eles não têm um grupo grande como na época nossa de escola. Hoje os grupos, eles são menores, grupos mais fracionados. E eles se tornam menos tolerantes, menos pacientes e mais ansiosos. E isso já está vindo desde as crianças, tá? Desde o pré. Aqui em Cambuí, eu atuo como psicopedagoga no projeto de escola em tempo integral, na Escola dos Vases. E nós podemos observar que as nossas crianças hoje são crianças mais ansiosas. Sim. E na clínica também, no meu trabalho clínico, eu percebo isso. E às vezes os pais chegam e eles não sabem como lidar com isso. Então, nós orientamos também os pais. Oferecer leitura para essas crianças, oferecer brincadeiras, uma série de coisas podem ser feitas para amenizar os problemas acarretados pela tecnologia. A tecnologia hoje, ela é uma ferramenta que se nós soubermos usar e nós não temos como ficar sem, ela é muito útil, mas precisa de uma dosagem. Tudo que é muito também, tem qualquer coisa, tudo que é demais estraga, né? Sim. E eu vejo, você falou de intolerante aí, eu tenho do casal de 25, mas eu tenho dois também, um de 14 e um de 12. A menina de 14 e o de 12, que estão os dois que estão na aborrecência que eu falo. O menino ainda é mais calmo. Mas a menina, eu vejo que essa tecnologia... Por quê? A tecnologia é muito rápido. Eles clicam para ver uma coisa, já entra na hora, então é muito ágil. Então, eu percebi a intolerância aí também. Como ali ao vivo, no dia a dia, não é assim.
Eles querem tudo igual a tela, rapidez, tudo. Até para conversar. Eu vejo que eu converso com a minha menina, ela fala assim, eu falo tal coisa, ela fala acelerado. Eu falo, calma, que isso? Não precisa acelerar, tá, você vai indo. Não, então você vê que eles são muito acelerados, intolerantes, a gente fala para buscar alguma coisa, é intolerante à aborrecência, né, que eu falo aborrecência lá em casa. Então, eu acho que tudo isso realmente é da tela. E outra, e você punir eles, antigamente a gente apanhava, né? Eu apanhei muito na minha vida na época. Hoje em dia não precisa apanhar, é só você tomar o celular. Quando eles fazem alguma coisa que eu não gosto, eu só chego e faço assim, ó, o celular e guardo no guarda-roupa. É a mesma coisa eu tirar a alma deles. Eles fazem tudo o que eu quero depois é porque eu tirei o celular no desespero para pegar de volta, sabe? Parece drogado. Né? Parece que eles estão drogados, não é isso mesmo? É isso mesmo, você entrou num assunto muito interessante. Por quê? Os adolescentes, as crianças, com esse mundo virtual, esse mundo tecnológico, que tem muita informação e ele é muito rápido, que é diferente do nosso mundo real, do nosso dia a dia. Essa rapidez, ela vai gerando uma ansiedade. E se nós adultos temos dificuldade de lidar com isso, imagina a criança, o adolescente, o jovem, ele tem mais. E nessa fase dos seus filhos, né, de 12, 14 anos, ainda tem a questão dos hormônios, né? É uma ebulição de hormônios que fica difícil controlar o humor e a paciência, juntamente ao mundo tecnológico, que gera muita ansiedade. E então fica um pouco difícil de lidar com tudo isso. E também existe o vício de telas. O vício de telas, ele já está acontecendo com as crianças. E quando ele começa a ficar muito exagerado, precisa de ajuda de outros profissionais para trabalhar essa questão. Então, é bom que os pais fiquem atentos. Quanto tempo seu filho está na frente de tela? Ele está liberado o dia todo para a tela? Ele tem um tempo? É depois que estuda, depois que descansa, depois que almoça, depois que chega da escola? Ou é o dia inteiro? Qual o horário de dormir? Qual o horário de comer? Qual o horário de tomar banho? Então, é importante que se tenha essa rotina e esse cuidado. Porque a criança, o adolescente, o jovem, ele precisa que os pais, os responsáveis, adultos, estejam olhando e acompanhando o que está acontecendo no dia dele. Sim, porque igual você falou de vício, às vezes a gente está preocupado com nossos filhos, tipo assim, ele vai sair na rua, vai usar droga, vai ter mal influência. Gente, hoje em dia, a internet, o celular é o maior vilão. Porque ali ele tem contato com pessoas que eles nunca viram na frente, né? Nem sabe se existe, não sabe se pode ser. É um perigo em determinados momentos. Exatamente. E também, igual eu falei de falar, é uma droga aquilo ali. Porque eles ficam viciados de um certo ponto de... Quando você toma deles, é uma coisa, igual eu falei, é uma coisa, dá uma facada, morre. Eles, pelo amor de Deus, façam qualquer coisa pra você devolver o celular, sabe? Quando mais fica assim, mais eu deixo sem. Porque eu falo, não, porque tá louco? A gente vê que é uma droga. Não é drogado de injetar, é o vício da tela. Mas até nós temos esse problema, nós adultos. Imagina hoje nós ficarmos um dia inteiro sem celular. Está faltando alguma coisa. Exatamente. Hoje ninguém consegue ficar sem o smartphone. Ele é uma necessidade para o trabalho, para a comunicação. Então, é muito difícil. Mas vamos tentar ter um equilíbrio. E na gente, igual eu trabalho, né, com isso, não trabalho com celular. Mas eu ainda tenho, por exemplo, eu chego em casa, eu faço o que tenho que fazer, eu pego meu celular, deixo lá no quarto e vou fazer o que eu tenho que fazer. E tenho tempo com meu marido, com eles, nós vamos tomar café. Eu proibi, pra você ter noção, eu proibi o celular na cozinha. Por quê? Estamos comendo, tá assim, ó. Vamos interagir. Então, na mesa, eu não admito celular. Celular no quarto, e fica lá. Então, enquanto tá almoçando ali, jantando, tomando café, é todo mundo junto, sem tela. Porque tem criança que escora no copo o celular e fica ali comendo e com a cara dentro do celular. E eu lá em casa, eu já não admito isso. Então, e nós já vivemos a outra do outro lado. A gente estava lá no passado que não tinha celular. Então, a gente sabia como... E hoje em dia, eles não sabem interagir com outras... Esses dias lá em casa, tinha a Manuela com as amiguinhas, o Pedro com o menino. Vamos brincar de jogar? Eles estavam dentro do quarto, cada um no celular. Falei, gente, tem cavalo lá fora, tem a piscina. Eu tenho uma piscina que eu monto, redonda. A piscina lá cheia, aquela água gostosa, vazia. E eles no celular. Aí eu cheguei lá e falei, pelo amor de Deus, sabe o que eu fiz?
eu vou lá e puxo o cabinho do roteador e arranco. Mas olha, hoje é isso mesmo que está acontecendo. Este momento das refeições, da rotina da família, sem o uso ali do celular na mesa, na hora de comer, na hora de conversar, ele é muito importante. Por quê? Olha no olho, conversa, pergunta como foi seu dia, né? Você conhece as pessoas da sua família. Porque se fica no celular, um não olha no outro e um não conversa com o outro. Exatamente. Não tem nenhum momento de uma boa alimentação, nem de um bom diálogo. Nem come direito. Como as famílias sempre tiveram. E faz muito mal para todos. Então, tirar o celular neste momento das refeições é excelente. É uma dica que nós podemos deixar para quem está nos assistindo. Com certeza. E hoje, o pessoal mais jovem, eles têm dificuldade mesmo da interação, da brincadeira ao ar livre, de fazer atividades físicas e outras, porque a tecnologia atrai muito. E o mundo tecnológico, ele é muito rápido, então ele atrai, e fala assim, vou ficar 10 minutos fazendo tal atividade, tal jogo online. E fica 1, 2, 3 horas e nem vê o tempo passar. Então, isso é uma realidade do momento, que é bom nós ficarmos atentos, orientarmos, né? É o adulto que tem que orientar. Sim. Porque a criança ou adolescente, ele não tem esse discernimento do que é bom para ele. Para que ele consiga fazer essas outras atividades ao ar livre. As brincadeiras saudáveis, brincadeiras de criança, jogos de tabuleiro, são excelentes para o desenvolvimento das aprendizagens. E as nossas crianças e adolescentes estão perdendo isso. Eles estão perdendo essas habilidades, inclusive a habilidade da comunicação e da interação, de comunicar, de conversar com todos, de não ter tanta vergonha de conversar com o outro. Porque quando chega de frente a uma pessoa para conversar, sente vergonha, porque está acostumado a conversar no mundo virtual. É verdade. Olha só para você ver, aconteceu um fato, você falou isso, eu lembrei da minha filha, Manuela. Viemos, a minha cachorrinha tinha sido operada e ela tinha que buscar um remédio na clínica. E eu fui estacionar na frente da clínica do Juliano, da VetCare, teve aqui, um beijo, Juliano. E não tinha lugar para estacionar, então eu estacionei em frente a uma garagem. Aí eu mandei mensagem para ela e falei, minha filha tá indo buscar o remédio, porque eu tava parado, se tivesse que sair dali, eu tinha que sair, né? Ela não queria ir, era só ela chegar, estender a mão, pegar o remédio e sair. Eu tenho vergonha. Falei, vergonha do quê? Você só vai pegar o remédio da mão da mulher? Eu já mandei mensagem, falei assim, minha filha tá chegando aí. Ela não ia falar nada, você só ia falar oi, estender a mão, ela ia entregar o remédio. Menina, quase que eu tive que descer do carro e buscar. Eu fiz um escândalo, tomei o celular na hora, tava na mão dela e falei, tu vai ficar sem celular. Eu vou estacionar o carro, vou lá buscar, mas você vai ficar sem celular. Aí foi, bater no pé, a menina, ela nem subiu a escada, porque a menina saiu da janela, jogou a sacolinha, ela só pegou e saiu. Mas a dificuldade de pegar da mão, não ia falar nada. A vergonha. De encontrar o outro. De ficar de frente com uma pessoa que ele não conhece. É absurdo isso, né? E eles sofrem com essa vergonha. Não é uma coisa assim que parece boba. Gera um sofrimento, um estresse. Porque não está habituado, fica muito no mundo virtual. Hoje, os adolescentes, as crianças, eles não vão para a praça como nós íamos. Eles não vão brincar na rua, brincar na horta, né? Que era muito comum no nosso tempo, brincar na horta, ao ar livre. Muitas brincadeiras saudáveis eles não fazem mais. O joelho, meu joelho era ralado. O que sarava um ralado já parecia outro ralado. Porque a gente brincava, corria, caía, lógico, machucava, levantava de novo, saía correndo, nadava no rio. Isso. E brincava de... Também fazia tudo isso. Aquela bet que você dá tacada na bolinha. Bet. Na minha época, tava taco também, que falava taco, dar taco, bet. A gente fazia no quintal da minha avó, era um terreirão de terra, assim, a gente brincava de dar... Não tinha bolinha, era limão. Dava um primo meu deu uma tacada no limão. Estourava o limão. Mas, gente, dava risada e, né? E ouvia música, dançava, brincava de desfilar, brincava de uma coisa. Hoje em dia eu vejo meus filhos lá, é um silêncio dentro de casa. Você só escuta as musiquinhas do TikTok da Manu e o Pedro jogando. Aquele joguinho, ele conversando online com os moleques lá de jogo. Então ele fica assim, vem pra direita, esquerda, é o Pedro. A Manuela é aquelas musiquinhas de TikTok. E às vezes eu vejo que eu tô às vezes no quarto, eu escuto a mesma música da Manuela 5, 10 vezes.
Por isso que as coisas viralizam, porque eles colocam um vídeo curto e ela fica, por exemplo, a musiquinha fala nananana, daqui a pouquinho a Manuela nananana, nananana. Eu falo, gente, aí eu chego lá e falo assim, você assistiu esse vídeo 5 vezes? Ela falou assim, é porque eu tô prestando atenção em cada hora, ela presta atenção em uma coisa. E é tão rápido o vídeo que eles ficam voltando para assistir de novo, voltando pra assistir de novo. Por isso que os vídeos dão 1 milhão de visualização, porque os vídeos é tão rápido para as crianças poderem prestar atenção. E é o objetivo de quem publicou. Retenção de tela. Sim. Hoje em dia, as pessoas que viralizam é que tem mais retenção de tela. É, o objetivo do próprio vídeo da postagem. É reter. E eles não têm essa consciência, né? Não. Os jovens não têm essa consciência de entender isso, nem as crianças. E as brincadeiras na casa da avó, na casa dos tios, era tudo de bom, né? Era o que nós tínhamos, era muito saudável. As brincadeiras com os primos. Hoje nós não temos isso. Eu falo isso até pelo meu filho, que já tem 29 anos, e ele também não teve essa oportunidade, porque já era mais perigoso brincar na rua, já morava na cidade, não morava mais na roça, e uma série de coisas. Então, teve muita brincadeira também que ele não fez, e que eu fazia. Minha mãe não deixava, mas eu ia com o meu irmão, com o meu primo, com os primos, com minhas primas. E nós brincávamos muito. Ai, que delícia. Não? E era muito bom. Boa. E andava a cavalo, nadava no rio. Nadava escondido, né? Nossa. Porque não podia. Meu pai é caminhoneiro. Agora ele não é mais, né? Mas ele tinha muito aquelas boias. A gente fazia boia que é a câmera de ar do caminhão, que era grandona. Sei. Aí colocava lá em cima no rio e nós ia rodando. Eu ia aí pegava, aí o meu tio pegava eu lá embaixo na curva do rio, se segurasse, senão ia embora, né? Mas que delícia. Aí voltava correndo, o outro pegava essa boia, subia e descia. Olha que época boa. Hoje em dia se perdeu, né, Simone? Hoje, muito dessas brincadeiras se perderam. São brincadeiras saudáveis, mas tem outras brincadeiras possíveis ainda, né? Sim. Brincar de esconde-esconde. Eu observo que as crianças ainda gostam muito de brincar de esconde-esconde. Futebol, vôlei, morto-vivo. Tem muitas brincadeiras saudáveis. Tinha a cabra cega, que delícia. Era. A cabra cega, biscoitinho queimado. E outras brincadeiras, né? As cantigas de roda. Eu queria, sabe, de fazer voltar no tempo. É que hoje em dia, igual você falou, eles são tão ansiosos e eles são tão, assim... Eles não se interagem, porque se você brincar de cabra cega, por exemplo, e ela ficar 5 minutos ali, ela não pegar ninguém, ela já arranca o negócio, joga no chão, né? Eles ficam mais ansiosos. Ficam mais nervoso por causa disso, né? Mas, falando de psicopedagoga, qual que é o papel da psicopedagoga dentro ou e fora do ambiente escolar? No ambiente escolar, ele é focado na prevenção das dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, por exemplo, nós temos uma criança que ela está tendo dificuldade para ler. Então, o foco ali é trabalhar as habilidades que ela precisa para ler, para que ela não persista nessa dificuldade, que ela resolva essa questão trabalhando as habilidades. Então, o trabalho institucional, ele é preventivo, ele não é clínico. No consultório, o trabalho da psicopedagoga é clínico. Então, o que é um trabalho clínico? Você atende a mãe, o pai, o responsável pela criança, para entender o que está acontecendo com aquela criança, adolescente, jovem e até mesmo adulto, que tem sido realidade de consultório. E você vai entender o que está acontecendo. A partir desse momento, você começa a fazer uma investigação, que é a avaliação psicopedagógica. Essa avaliação, ela gera informações para um relatório que será enviado para um profissional, como o neuropediatra, o psiquiatra, o fonoaudiólogo, o psicólogo, por exemplo. E o trabalho de intervenção psicopedagógica. O trabalho de intervenção psicopedagógica na clínica, ele é focado no desenvolvimento das habilidades que aquela criança, adolescente ou jovem está precisando que sejam trabalhadas. Habilidades como atenção, flexibilidade cognitiva, planejamento, controle inibitório e assim por diante. Porque todas essas habilidades são importantes na nossa vida. Sim. E a atenção, hoje, tem sido um grande problema, justamente pela ansiedade, pelo foco que nós mudamos toda hora, juntamente à tecnologia que nós temos no nosso dia a dia. A tecnologia, ela é muito bem-vinda, mas nós temos que tomar um cuidado para não ficar muito tempo. Sim. E
psicopedagogia é só para criança? Você acabou de falar que não, mas e tem também você falou que é só criança, adolescente ou adulto também? Olha, quando eu comecei a trabalhar na psicopedagogia, o público era criança. Principalmente criança ali de 7, 8 anos, quando começa aquela fase da alfabetização, onde vão aparecendo as primeiras dificuldades. Criança de 10 anos. Hoje, a realidade já mudou um pouco. Olha só para vocês verem como que em 5 anos muda muita coisa na nossa vida e na nossa profissão. Hoje, eu tenho criança, desde crianças de 4 anos até adulto na clínica. Então, olha, vai perpassando pela criança de 4 anos, que antes uma criança de 4 anos, ela só vinha para a clínica se ela já tivesse um diagnóstico de um transtorno. Sim. E hoje não, as crianças chegam cada vez mais cedo. Então, os pais, a escola estão conseguindo observar e orientar essas famílias. E tudo que é mais cedo é melhor, né, para se Muito curar. melhor. Porque hoje, por exemplo, se você leva a criança para o consultório da psicopedagoga ou do psicólogo ou do terapeuta, desde cedo, essas habilidades vão ser desenvolvidas, trabalhadas mais cedo e ela vai ter menos prejuízo na sua vida acadêmica. E psicopedagogo, ele é um professor ou é um terapeuta? O psicopedagogo é um terapeuta. Eu sou também professora. Minha primeira formação é professora, sou graduada em letras, também sou graduada em pedagogia. Então, primeira formação, primeira profissão, professora. E a psicopedagogia era uma paixão que eu fui namorando durante um tempo para depois eu me tornar psicopedagoga. E quem pode atuar como psicopedagogo? Primeiramente, pode atuar como psicopedagogo, né? Tem que ter uma licenciatura, uma graduação, um curso superior. E a psicopedagogia é um curso de especialização. É uma pós-graduação. E como pedagogia, quando você tem faculdade de pedagogia, você depois pode fazer a especialização em psicopedagogia, Sim, isso, né? não necessariamente só a pedagogia. Quais são as outras um curso de graduação de licenciatura. Que licenciatura já é para você lecionar, para você se tornar um docente. E a psicopedagogia, que é uma especialização. Eu fiz o curso de psicopedagogia, uma especialização em 2 anos. Não é um curso muito rápido, porque eu me formei tanto na psicopedagogia clínica quanto institucional. E tem também os cursos separados, psicopedagogia clínica e psicopedagogia institucional. Você pode optar por um deles. Isso. Eu fiz os 2 juntos e hoje eu atuo nas 2 áreas, tanto na clínica quanto na institucional. Agora eu quero coisa de mitos e verdades. Vamos lá. Toda criança com dificuldade na escola tem um transtorno de aprendizagem? Nem sempre. A dificuldade de aprendizagem, ela pode ser temporária. Por exemplo, a criança, ela passou por uma mudança, aconteceu alguma coisa na casa dela, na família, ela mudou de casa, ela mudou de escola, teve uma separação dos pais, teve uma morte de um ente querido, então a criança está passando por um luto. Isso interfere no processo de aprendizagem da criança, porque vai interferir diretamente no emocional da criança. Então, a dificuldade é temporária, ela não persiste. E psicopedagogo substitui o psicólogo? Não. Psicopedagogo consegue perceber se aquela criança precisa também do tratamento psicológico, mas não substitui o psicólogo. O psicólogo vai trabalhar com as questões emocionais, comportamentais, e o foco do psicopedagogo é trabalhar com as habilidades de aprendizagem, desenvolvimento das aprendizagens. E se precisar de aprofundar mais um pouquinho, aí você direciona? Sim, se precisar de outro profissional para no tratamento, eu encaminho para o outro profissional, seja o psicólogo, fonoaudiólogo, médico e assim por diante. Psicopedagogia é só para quem tem diagnóstico? Não, olha só, isso aí também é um mito. Por quê? A psicopedagogia, ela veio para somar. Como que nasceu a psicopedagogia? Só para vocês entenderem um pouquinho. Ela nasceu da lacuna que existia entre a medicina e a pedagogia e a psicologia. Então, os profissionais começaram a conversar, mas está faltando. A criança que tem a dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem,
é caso de médico? É caso do psicólogo? É caso do psiquiatra? Então, aí surgiu o psicopedagogo, que era onde que a escola sozinha não conseguia, nem os profissionais da saúde. Aí tem a psicopedagogia, que Foi uma ela junção une ali. essas áreas e É. as neurociências para trabalhar as habilidades necessárias. Você juntou Então, tudo. é um mito. Aham. Então, a psicopedagogia, ela juntou todas essas áreas. Sim, a psicologia, a linguística, as neurociências e a pedagogia. Ai, que legal. Se um aluno é preguiçoso, não precisa de um psicopedagogo? É mito, porque aluno preguiçoso não é desculpa para nada. Por quê? Às vezes aquele aluno que é chamado, taxado de preguiçoso, ou ele está passando por um momento que ele está tendo uma dificuldade emocional que vai se interferir na aprendizagem, ou ele pode ter um transtorno de aprendizagem. Os transtornos de aprendizagem, eles não são, como eu digo, eles não estão escritos na testa do aluno, eles não vêm estampados para nós, eles são interiores, são internos, então precisa-se de uma investigação. Então, o psicopedagogo, a psicopedagoga vai investigar, levantar essa questão para encaminhar para o profissional responsável. O psicopedagogo também trabalha com adultos? Você acabou de falar que sim, né? Sim. Inclusive, eu tenho paciente adulto na clínica. Olha só que interessante. Antes, vinham-se as crianças numa faixa etária. Hoje, os adultos estão tomando essa consciência. Alguns adultos vêm porque o filho teve um diagnóstico ou até mesmo porque encontra dificuldade a partir da vida universitária ou na vida profissional. E aí, procura o profissional para verificar, para buscar o que ele pode ter. Por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. É muito comum. E muitos adultos, eles não sabem que eles têm. Que tem. Hoje também tem o transtorno de ansiedade generalizada, dislexia, descalculia e outros transtornos que podem acontecer. Eu vou falar sobre isso também. Agora, a escola deve ser a primeira a identificar as dificuldades de aprendizagem? Antes da escola, a família precisa ficar muito atenta. O que eu percebo tanto na escola quanto na clínica? Que a maioria das famílias, elas acham que está tudo bem. Elas não observam o desenvolvimento da criança ou até mesmo elas têm dificuldade também para fazer essas observações. Então, o que acontece? A escola geralmente é a primeira que aponta a dificuldade, o problema que vem acontecendo com a criança. Para os profissionais, né? Primeiramente apresenta para a família, que deve procurar os profissionais. A família tem um papel, agora você acabou de falar, vamos lá. A família tem um papel fundamental no processo psicopedagogo. Sim. A família, ela é responsável por todo o processo de desenvolvimento da criança. A partir do momento que observou-se que aquela criança ela está tendo um atraso no seu desenvolvimento, seja no falar, no brincar, no interagir, ou até mesmo que a escola fez uma observação, um encaminhamento, conversou com esses pais, os pais devem procurar o psicopedagogo para levantar as hipóteses, né? Verificar se é possível ali um diagnóstico e encaminhar para o profissional, no caso, o neuropediatra, o psiquiatra ou até mesmo o fonoaudiólogo. Muito importante hoje as famílias observarem como essa criança brinca, como ela interage, como ela fala, está apresentando uma fala infantilizada? Então, é importante e, assim, de suma importância a participação da família. Eu morava na cidade, quando meus gêmeos meus eram pequenos, e tinha uma vizinha minha, que da minha casa eu escutava ela berrando com a criança. E a criança dela era mais ou menos da idade dos meus. Esse eu não via eu gritando com os meus, eu gritava quando fazia bagunça ou quando fazia alguma coisa, mas ela ficava assim, era na aprendizagem. Tipo assim, seu burro, não sei o quê, e fica gritando. Às vezes a criança está com dificuldade de aprendizagem e você ainda fica gritando, chamando de burro. Aí a criança já está com dificuldade, aí ainda fica, né? Ela fica se sentindo assim, eu não vou falar mais com minha mãe que eu não sei, porque minha mãe, meu pai fica gritando, me chamando, falando que eu sou burro. Aí vai piorando a situação. Aí quando chega na escola já está. Não é assim? Esse tipo de atitude, né, de um familiar
para a criança, ele é muito sério e muito grave. Por quê? A criança vai incutir aquilo. Ela começa a pensar que ela mesma não tem pensamento, não tem linha de raciocínio, que não é uma criança inteligente. E todas as crianças são inteligentes. E aí, o que acontece? Começa a ficar insegura, desmotivada, não confia em si mesmo. Então, gera uma série de questões secundárias por uma atitude de um adulto, que é o adulto que mais convive ali com aquela criança. Uma judiação. Uma judiação. Eu quase que eu pulava o muro e ia lá. Pelo amor de Deus, para de falar que teu filho é burro. E outra, mãe, quando fala, eles falam assim que a palavra da mãe abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Você fica falando, você é burro, você é burro, você é burro. A criança acredita que ela é e ela vai ser. Então, eu falava, não, você é tão inteligente, você está com dificuldade aqui, mas o que é a dificuldade? Você é tão inteligente, eu ficava o tempo, para os meus, eu falo o tempo inteiro. Você é tão inteligente, mas você sabe. Às vezes às vezes não quer fazer, às vezes preguiça, às vezes, né? Mas sabe fazer. Tira o celular pra você ver e fala, faz. Agora faz com uma belezinha, né? Mas eu acho uma judiação mesmo. Este papel nosso de pai, de mãe, de elogiar, de confiar, de motivar para seguir em frente os nossos filhos, as nossas crianças, ele é muito importante. Sim. Porque a primeira pessoa que eles confiam né, gente? Somos em nós, né? Somos nós. Então, isso é importantíssimo. Pensa, você não aprende nada porque você não quer, você é preguiçoso. A criança vai incutindo esse pensamento. Então, ela vai achando que o elogio, é a motivação, o empurrão, nossa, é muito importante. Como que diferencia uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno? Como eu já falei anteriormente, a dificuldade ela é temporária. Ela não é uma situação permanente. É por um acontecimento na vida daquela criança, daquele adolescente. Agora, o transtorno de aprendizagem, ele é de neurodesenvolvimento. Então, ele não tem cura, ele tem tratamento para desenvolver as habilidades que não são tão desenvolvidas e que vão prejudicar o processo de aprendizagem, como o TEA, como a dislexia, o TDAH e outros. E é isso que eu ia falar agora. Quais são os transtornos mais comuns no consultório? Hoje é muito comum nós termos o TEA, que é é o TEA? conhecido popularmente como autismo. Ah, sim. E nós temos também TDAH, dislexia, descalculia, são transtornos muito comuns na clínica e nas escolas. E o que significa TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, mesmo quem não tem o transtorno, às vezes desenvolve uma desatenção pela ansiedade ou pelo mundo tecnológico. Mas o transtorno é muito comum e ele precisa ser investigado para que você chegue até esse diagnóstico. Às vezes é um caminho longo. Por exemplo, as meninas, elas conseguem camuflar o TDAH. O TDAH, quando ele é hiperativo, facilmente ele é diagnosticado. Porque é aquela criança que não para um minuto, que sobe em tudo, que cai, que quebra objetos na casa e assim por diante. Então, chama atenção, então logo se chega a um diagnóstico. Mas tem outros dois tipos. Tem o combinado, que junta aspectos do hiperativo e do desatento. O desatento é aquele que a pessoa está olhando para você, a cabeça está a 1000 por hora, né? O cérebro pensando em várias coisas, menos prestando atenção no que você está conversando com ela, ou até mesmo que o professor está falando na sala de aula. E como que é feito o processo de avaliação psicopedagógica? O processo de avaliação psicopedagógica, ele consiste, primeiramente, né, numa queixa que a família traz para o psicopedagogo, que é observada na família, na escola, e essa queixa vem para o psicopedagogo. Aí eu realizo uma entrevista, que é uma anamnese com os pais, para conhecer um pouco desde a gestação dessa criança até os dias atuais. A partir desse momento, é feita uma avaliação psicopedagógica, que dura em torno de 8 a 10 sessões, dependendo da criança ou do adolescente. E das avaliações que você já fez, você já encontrou, assim, tudo que a criança está vivendo é reflexo do que está acontecendo, às vezes, entre os pais, e às vezes ela não fala nada, mas ela absorve tudo?
Sim, sim. Em muitos casos. A criança, o adolescente, ele absorve tudo que É está esponjinha. acontecendo na casa, na família, até mesmo na escola. E, às vezes, ele não coloca isso para fora. Mas, no set psicopedagógico, ele traz tudo isso. Ele traz à tona o que está acontecendo com ele, o que não faz bem, o que não sente bem, o que prejudica, o que não prejudica. Por isso, é muito importante sempre o contato, a comunicação com a família. Que judiação, né? Eu fico pensando aqui, às vezes a gente fica culpando a criança, brigando com a criança e sem saber que, e assim, nós não estamos vendo, mas a saúde do lar, né? A falta Interfere. de saúde, a criança absorve aquilo ali e tem esse transtorno, essa dificuldade ele não tem culpa. Né? É Não. que ele tá Ele não absorvendo, sabe ele como não sabe. reagir a tudo que está acontecendo. Mas, geralmente, isso são as dificuldades de aprendizagem. Sim. Os transtornos, ela já nasce com ele. E, claro, que o ambiente familiar, ele pode agravar os problemas decorrentes do transtorno e suas comorbidades. Nossa, mãe do céu, dá até desespero em mim. O que os pais devem observar nos filhos? Que você acha que um conselho que você daria agora? Olha, presta atenção em tais sinais. Muito importante os pais observarem seus filhos. Por exemplo, usa o celular. O que está fazendo no celular? Conversa com alguém? Não conversa? Que tipo de acesso ele está tendo? Então, monitorar um pouco isso. Porque as crianças, eles não têm a malícia. Então, eles são influenciáveis. Então, é importante que os adultos acompanhem isso. O rendimento escolar dos seus filhos. Como que está o rendimento escolar do seu filho? E antes mesmo da vida escolar do filho, observar como esse filho se comunica, interage, brinca, como ele fala. Hoje, a maioria dos problemas estão vindo antes da escola. Então, já são perceptíveis antes de chegar à escola. Chegou na escola, observa a rotina escolar do seu filho. As atividades, as notas, o rendimento, observa a mochila. Muito importante os pais observarem mochila dos filhos, principalmente dos adolescentes e jovens. O que tem nas mochilas? Olha, pode ter muita coisa. Eu já soube de casos que tinham coisas que não eram lícitas para crianças. Nossa, mãe do e céu. adolescentes. Que perigo, né? Hoje a gente vê, às vezes, os meus vai para escola, já estão no colégio, né? Ah, teve na escola, já agora é mais de manhã, que é a Manuela, porque é os maiores, né? A professora brigou porque uma criança tinha levado na mochila uma garrafa de vodka. Fala, não é proibido, Kelly. Claro que é. Uma criança de 15, 14 anos tomando vodka às 10 horas da manhã. E às vezes nem é a criança que está com isso na mochila que levou. Pode ser o colega que levou, colocou na mochila dele. A observação da mochila, ela é muito importante porque é na mochila que está o caderno material escolar do seu filho. Ali que você vai olhar se ele fez atividade no caderno, se ele fez apostila, se tem material pedagógico na mochila. Então, é muita informação que tem na mochila do seu filho. Então, quando os pais têm esse cuidado de olhar, verificar se tem lição de casa, o que fez na escola hoje. Ah, mas hoje está igual ontem. Mas você não fez atividade de hoje? Você descobre ali, acompanhando, olhando, tendo esse cuidado de acompanhar a mochila do filho. Tem muitos, hoje em dia, igual eu falo, né? Essa correria do dia a dia, às vezes os pais chegam em casa, tudo que eles menos querem é ficar vendo. Ai, tô cansada, eu vou ter que terminar, não sei o quê. A vida dos pais está muito corrida. Né? Mas não adianta, gente. Tem que parar, tem que mexer, tem que fuçar nas mochilas, porque, olha, é de lascar. Os meus lá em casa, um dia eu abri a mochila deles, tinha tanto papel de bala, porque eles vão chupando e colocando lá, né? Eu nem imaginava que eles chupavam tanta bala daquele jeito, porque o amigo dá, vai colocando. Para não jogar no chão, que eu também já ensinei não jogar no chão. Coloca e enfia na dentro da mochila. Mas limpa a mochila, né? Mas não, tava uma maçaroca assim. Eu falei, isso vai ficar sem dente, vai ficar... É importante esse cuidado de olhar a mochila. É como se você estivesse olhando para o seu filho. O que ele fez hoje na escola? Qual foi o rendimento escolar? É muito importante. Ai, que bom. E como que a escola pode ajudar nesse processo? A escola ajuda e muito nesse processo. Porque, geralmente, a escola é o primeiro lugar que detecta que tem algum problema acontecendo com aquela criança. E a escola faz o encaminhamento para o profissional e ela também acompanha o dia a dia dessa criança dentro do processo de aprendizagem na escola, com os professores, os supervisores, direção.
uma coisa que eu ia perguntar para você, não tem nada a ver com a história, mas o que você acha? Lógico que você não vai achar legal, que eu também não acho. Esses pais mais novos de hoje que acham que a escola é feita para dar educação para o filho dele. Porque eu já vi pais brigando com professores porque vocês não dão educação para o meu filho. Olha, eu sou professora também. Eu já fui professora da rede particular de ensino, sou professora da rede estadual de ensino e eu observo dentro da escola essa inversão de valores. Educar o filho, ensinar os valores para os filhos, para as crianças, é um papel dos pais. E hoje, os pais que não tiveram essa formação, talvez dos seus próprios pais, ou até pela inversão de valores do momento que nós estamos vivendo, eles acreditam que é a escola que tem que educar seus filhos. Mas a escola não é quem tem que educar seus filhos. Quem tem que educar são os pais, os responsáveis por essas crianças. E a escola, o papel dela é pedagógico. Ela tem que trabalhar com o pedagógico, com os conteúdos que as crianças precisam aprender, com as avaliações que virão para ela, preparar essas crianças para a vida e não trabalhar educação e valores, que é o papel da família. Exatamente. A escola, ele ensina português, matemática, geografia, não é educação. A educação vem do berço, da família, Isso. não é verdade? Mas tem acontecido isso. Não Nós, é? como A gente professores, psicopedagoga, tem Você já ouviu ouvido isso? Já ouvi. É um absurdo. E esses pais, muitas vezes, eles não tiveram também essa orientação que era necessária para que não acontecesse essa inversão de valores. O que eu observo muito hoje? As pessoas estão muito perdidas. Elas estão precisando de orientação, de acompanhamento. Não é só a criança, o adolescente. O adulto também está precisando disso. As pessoas hoje, elas estão muito carentes. Pode ser uma relação do mundo tecnológico, que às vezes ela não estava preparada com maturidade para lidar com tudo isso. E aí vai gerando uma série de coisas e consequências. Essa carência que está acontecendo. Nossa, e você vê também, acontece também de muitos jovens se tornarem pais. Aí ele já não tem estrutura familiar. Muito novos. E aí tem uma criança, aquela criança é assim, igual eu falei. Aí ela acaba até brigando, igual com o professor, porque ela não deu educação pro filho dela, porque ela também não teve. Aí vai virando aquela bola de neve, não é verdade? Sim, aí os jovens, eles precisam, né, desse cuidado, desse acompanhamento. Alguém precisa orientar esse jovem até para que ele consiga conduzir melhor ali a educação do seu filho e passar para esse filho a educação, os limites, os valores importantes, os princípios. Eu falo que o mundo tá acabando cada vez, chegando... A gente vê cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, o mundo tá acabando. Não é possível, porque eu vim de Imagina nossos pais e os nossos avós. O que eles eu falariam falo assim, disso? meu pai ainda tá aqui, ainda tá meio nesse mundo, mas meus avós, que eu fui criada pelos meus avós, eu acho que eles não sobreviveriam um mês nesse mundo. Eu acho também que fui criada pelos meus avós. Para eles seria um absurdo tudo isso. Nossa, eles não sobreviveriam. Porque eu peguei nós somos a geração que pegou esse lado. O início da tecnologia. Pegamos nada de tecnologia, pegamos o comecinho e estamos indo Correndo contra o tempo para aprender. Exatamente. Mas a minha filha teu filho e os meus mais velhos também pegou já o começo da tecnologia, mas ainda não era tão avançado como agora. Ainda pegava aquele celularzinho que não tinha nem internet, que era de teclinha e tal. Mas agora, hoje em dia, os pequenos que nasceram agora... Eles já nasceram eles nasceram nesse mundo. E E eu fico brigando, às vezes, com os meus, porque eu quero que eles façam o que eu fiz. Só que eu vivi no século passado com meu avô lá. Aí eles falam assim, para de ser quadrada, você não é assim, não existe essas coisas mais. Eles não vão fazer não como adianta, nós fizemos. Não adianta. E eu fico pensando, gente, mas vocês seriam tão mais felizes se fizesse? Então, às vezes, eu desisto de fazer, sabe? Quando eu era menorzinha, andava de cavalo, a Manu e o Pedro andavam de cavalo para lá e para cá, brincava de bicicleta, eles pegavam a bicicleta, dava a volta, ia lá perto da horta dos 5 irmãos, que eu moro ali no sítio, né? E vinham andando, e catavam abacate, caía no chão, punha na sacolinha, trazia. Ia na casa de uma vizinha minha, que eles chamam ela de Vó Maria. Ah, a Vó Maria deu rosquinha para mim, que essa senhorinha faz rosquinha naqueles fornos, né? Ah, eu via ela assando um forno. Então, eles ainda viviam. Agora, na aborrecência, eles não saem do quarto. Cada um no seu quarto, com as portas fechadas.
é a fase, Kelly. Nossa, é a fase menina. da adolescência. Nós também tivemos essa fase de não querer conversar com ninguém, de querer ficar no quarto, não tivemos? Tivemos. A diferença era que nós não tínhamos o o tela. celular na mão, a tela ali. Nem às vezes a televisão no quarto. Hoje eles têm essa tecnologia no quarto para usar. E é comum na adolescência nós termos os momentos de que queremos nos isolar. Mas eles perderam muito disso, né? Da rosquinha que tá saindo quentinha ali, de andar de bicicleta, de outras atividades que nós fizemos. Mas este mundo que nós vivemos, ele não volta mais. Não mesmo. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, eles não vão mais fazer dessa maneira que nós já fizemos no passado. Porque eles já estão numa era tecnológica. A era tecnológica, ela não tem como voltar atrás. Ela está em constante mudança. Então, hoje, nós temos que prepará-los para as mudanças rápidas. Sim. Por isso, também é muito importante o controle emocional. Uma maturidade emocional, não é bem um controle. É o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Nossa. Porque cada vez mais nós, os nossos filhos, alunos, sobrinhos, terão que lidar com isso. Não, eu tava assistindo o jornal esses dias e eu tava vendo agora, com a IA, que é com a inteligência artificial, antes você conversa com a pessoa que tá atrás da telinha. Pessoa não é pessoa, gente. Sim. É eu vi que eles pedem conselho. Criado pela inteligência artificial. E aí, essa inteligência artificial, às vezes, dá conselho que não é normal, porque não é de ser humano, gente, é uma máquina. Então, às vezes, a criança acaba fazendo coisas absurdas, né? Ou até mesmo se machucando, porque a máquina falou para ela fazer. E ela vê uma pessoa, porque ela tá vendo uma pessoa ali, mas não é o que eles mesmos criam. Eles criam, eu quero falar com a menina de cabelo preto, de olho verde, não sei o que lá, que vai chamar Amanda, por exemplo, sei lá, um nome, né? Eles inventam. E eles conversam, e a tecnologia responde porque ela tem dados para isso. Sim. Só que não é humano, gente. Não. Fala que absurdo, tá piorando. Não é humano. A tendência tá piorando. Mas a IA, que é a inteligência artificial, ela está se desenvolvendo cada vez mais. E coisas que nós nem imaginamos Sim. estão por vir. Os especialistas da área tecnológica, eles estão dizendo que nós teremos um boom muito rápido, num espaço curto de tempo, em relação à tecnologia, que vai ser como o boom da eletricidade, quando aconteceu. Porque quando não tinha eletricidade, a partir daquele momento que teve, imagina quanta coisa não mudou. Nós não acompanhamos isso, né? Mas algumas pessoas tiveram essa oportunidade, ou as pessoas daquele momento, de conhecer o boom da eletricidade, que gerou uma série de informações, de conhecimento, de desenvolvimento, indústria e tudo mais. Sim, e eu tenho até medo, sabia? Porque com a IA, por exemplo, antes eu ia fazer um vídeo, você tinha que gravar, fazer isso, fazer aquilo, se preocupar com o ambiente, com a luz, com isso. Hoje em dia, você fala com a IA, ela faz tudo para você, sem precisar mais nada. Monta. Ontem, uma colega me mostrou uma foto de uma aluna que a IA produziu. A foto, lindíssima, maravilhosa. Mas eu vi, essa semana, eu tirei uma foto com o maridão, aí apareceu lá, foto em movimento. Coloque uma foto sua que ela vai fazer movimento. Eu coloquei a foto minha do maridão, era nós dois, tipo, movimentando, um olhando pro outro, com a roupa que eu tava, com a mesma coisa. Ela se mexia, como se eu estivesse gravando um vídeo movimento com ele. E não era uma foto parada. Menina, é assustador. Eu falei, não sei onde vai parar esse negócio. Agora, falando um pouquinho de autismo, que você falou, né, do autista, né, do TEA, né? Qual que é a importância da psicologia no acompanhamento de crianças com TEA, das crianças autistas? Eu vou falar autista porque, às vezes, o TEA alguém não conhece, né? Como é que é a importância da psicologia com essas crianças? Olha, o transtorno de espectro autista, ele tem 3 níveis, né? Que são as nomenclaturas usadas no momento pelo DSM. O trabalho do psicopedagogo, ele é muito importante na vida da criança que tem TEA, adolescente, assim por diante. Por quê? O autista, ele tem dificuldade com a aprendizagem. Ele às vezes apresenta inflexibilidade cognitiva, rigidez cognitiva, dificuldade de comunicação, de interação.
E o psicopedagogo vai conseguir trabalhar essas habilidades com ele para que elas sejam desenvolvidas, trabalhadas mesmo, para que ele vá suprindo essas dificuldades no dia a dia, dentro do processo de aprendizagem. O papel do psicólogo também é muito importante na vida da criança que tem TEA, porque ele vai trabalhar as questões emocionais, as frustrações, o controle inibitório e assim por diante. E isso aqui não tá aqui, mas eu quero perguntar essa parte assim. Tem algum adulto que tem diagnóstico de autismo e não sabe? Porque você falou que tem vários níveis, né? Porque às vezes tem um que é um nível mais baixinho, tipo assim, não é tão assim, mas a pessoa é. Tem? Já aconteceu? É muito comum hoje acontecer que o filho recebe o diagnóstico. E aí, o pai ou a mãe descobre que também tem aquele transtorno, através do diagnóstico do filho. Porque há um tempo atrás, como as pessoas não tinham, às vezes, tanta informação, tanto conhecimento a respeito dos transtornos de aprendizagem, talvez não se chegasse a um diagnóstico, né? Então, falava assim, ele não gosta de conversar, ele é mais quieto, não gosta de eu estudar. também era assim. Fala assim, né? Mas eu também era assim, Eu puxou também eu. era assim, e não teve um diagnóstico, mas sofreu muito por não ter esse diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é um caminho. O diagnóstico não é para que a pessoa se esconda atrás dele, porque ele é capaz de desenvolver as habilidades. Mas ele é o caminho. E há muitos adultos que se descobrem a partir de um diagnóstico do filho, do sobrinho, de alguém da família. Nossa, porque é verdade. Às vezes a criança... hoje, igual você acabou de falar, é muita tecnologia. Então, as pessoas, elas estão vendo aí as informações chegando. Mas a criança começa a ter os mesmos... lá a criança está fazendo isso. Mas eu também fazia? Aí vai ver a criança é autista, aí vai ver, lá, você também era e não sabia. E quando isso acontece, esse pai, essa mãe, ele sofreu muito. E sofre, às vezes, até hoje. Por quê? Se ele não teve o diagnóstico, não teve o tratamento adequado, ele pode ter mais comprometimento nas habilidades que não eram tão desenvolvidas ou que são afetadas pelo transtorno. Isso gera sofrimento, ansiedade, depressão e até as comorbidades que vêm junto. Porque, por exemplo, quem é TEA pode ter a comorbidade do transtorno de ansiedade, do TDAH, do TOD e outros. Do que do outro? O que é o TOD? O quê? TOD. O que é TOD? TOD Porque TOD pra mim é o chocolatado que vai... Não é o chocolate. o transtorno opositor desafiador. O que é esse transtorno? Eu nunca ouvi falar, gente. Vocês já devem ter visto alguma criança, algum adulto que não pode ser contrariado. Falou não, já muda, fica impulsivo. Então, esse transtorno, ele existe, tá? Ele chama TOD, transtorno opositor desafiador. Então, uma criança que não teve um diagnóstico, não teve um tratamento, um acompanhamento com os profissionais adequados, ela pode desenvolver também comorbidades. Esse TOD, ele é um transtorno, assim, ou ele pode desenvolver? Para aqueles pais que deixam o filho fazer tudo, que é o filho que manda na casa. Porque tem uns que, assim, que o pai com a mãe falam assim, eu vou dar tudo aqui pro meu filho que eu não tive. Nunca vou falar não. E mima tanto que aí a criança... Boa pergunta. Não é? Olha, é o seguinte, o transtorno, ele é de neurodesenvolvimento. Então, a criança já nasce com isso. E tem a predisposição genética também, que vem dos pais, da família, dos avós e assim por diante. Só que os traços, eles podem acontecer devido ao ambiente, ao que acontece ali na família, na escola. Por exemplo, uma criança que ela é TEA, ela pode desenvolver traços opositores dependendo da forma como ela vivencia a vida ou como é o tratamento. Os traços, eles são características daquele transtorno, mas não o transtorno em si. Então, a falta de limite, ela pode gerar traços opositores. O exemplo que eu tô querendo dizer é assim, por exemplo, meu filho não tem nenhum diagnóstico com nada, tô bonitinho, belezinha. A gente nunca, eu tenho um filho, nunca teve nada. Só que eu sempre mimei, dei tudo que queria dentro de casa, aquela criança não sabe o que é não na vida. Sim, isso vai prejudicar. Aí eu levo na sua casa. Aí você fala, não pode mexer aí não. Aí a criança quebra tudo, vira aquele fubá. Aí por quê? Porque ela não sabe o que é não, porque os pais mimaram
Aí esse é um transtorno, porque a criança fica... Este não é um transtorno. Esse é sem vergonhice mesmo. Não chega a ser sem vergonhice, mas ele pode gerar os traços de um transtorno. É isso que eu tô tá? falando, é os E aí, traços. se chegar a esse ponto de ter os traços acentuados, não vai ser um transtorno, porque ele não nasceu com isso, mas ele pode, como que eu digo, evidenciar esses traços e precisar de tratamento. E prejudicar ele na vida adulta, porque como é que você nunca fala não com uma criança, a vida inteira você vai ouvir não, ela vai ouvir não na vida. O então, papel nosso de adulto, de pai, de mãe, é ensinar o sim e o não para os nossos filhos. Por quê? Para quem nós dizemos sempre sim, nós estamos prejudicando, porque na vida não é sempre sim. E não é sempre que os outros vão fazer o que você quer que eles façam. Nós vamos nos deparar sempre com o que nós temos que fazer, resolução de problemas e conflitos e assim por diante. Então, nós precisamos dessa maturidade emocional e cognitiva também, né? Que nós chamamos ali tanto de controle inibitório, que nós falamos muito com as crianças. Trabalhar esse controle inibitório, o que é isso? Você ensina o que é sim, o que é não, isso pode, isso não pode, o limite. Porque a criança não vai falar para você, olha, agora é o meu limite, eu não vou fazer mais isso. Não, o adulto que estipula o limite do horário, da brincadeira, do que vai comer, da convivência, da interação. É o adulto que direciona. E quando isso não acontece pelo adulto, a criança começa a sofrer de frustração. Porque ela vai deparar com a ida na casa da outra pessoa, e aí ela não pode fazer tudo aquilo, ela vai entrar numa crise. Ela vai deparar na escola com a professora orientando, e aí vai perceber que não pode tudo, porque não pode mesmo, né? Nós temos regras de convivência em todos os lugares que nós vivemos. E o primeiro lugar que nós temos a regra de convivência é na nossa casa, na nossa família. Eu vejo que minha avó, você me criou, ela não tinha nada disso, né? Minha avó não existia nada disso, ela não sabia nada disso. E ela falava assim pra mim, eu chorava que eu queria fazer alguma coisa, não podia, alguma coisa, ela falava assim, melhor você chorar aqui do que chorar na rua. Aprender em casa é melhor, porque se você apanha assim, não apanhar de bater. Apanha, ela queria dizer assim, melhor você apanhar aqui de aprender e brigar em casa, do que você apanhar na rua. Porque ela falava assim, a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. O que ela queria dizer era isso tudo, só que olha não, só a sabedoria dela. Porque ela falava assim, é melhor você ter o não aqui, falava-se que não, porque eu queria, minha tia, meu tio morava do lado da casa da minha avó. E as minhas primas, eu ia lá com elas. Eu era mais velha, mas era diferente de 3 anos da mais velha e 10 anos da mais nova. E a mais nova até que a gente não conviveu muito, mas a mais velha dela era 3 anos de diferença, então eu brincava com ela. E eu queria ir na casa da minha tia brincar, eu queria almoçar na minha tia, porque criança quer comer na casa diferente. E minha avó não deixava, e eu chorava, porque eu queria ir. Não é que ela estava falando coisa daqui, mas ela deixava, só que todo dia não deixava, porque não podia. Tinha que saber o dia que podia. Aí é o limite, né? Daí eu chorava porque eu queria ir, ela não deixava, daí eu ficava brava, ela falava assim, chora que é melhor aqui, porque você tem que aprender que não é não, e melhor chorar aqui do que na rua, que a rua não passa a mão na cabeça, que você tem que aprender. Ela falava isso lá, olha, eu tinha o quê? 10 anos, eu tô com 48, então quase 40 anos atrás. Então, ela falava assim, enquanto você tá chorando aqui, é ótimo. Mas quando você sair pra rua e eu começar a chorar, tipo assim, ela vê a gente apanhando na rua, né? Tipo, sofrendo na rua, né? Ela falou assim, aí o negócio começa a ficar pesado. Então, eu prefiro que você chore até, mas você vai aprender o que pode, o que não pode, onde ir. E eu lembro que uma vez eu fui escondido dela, que eu saí, ela tava lá fazendo as coisas, eu corri e fui na casa da minha tia. E ela procurou, eu não achou, menina, quando eu voltei. Ela pegou aquelas varinhas de marmelo e dava na canela, sabe? Ai, que dor. E eu falava assim, e ela falava, eu chorava, ela falava assim, um dia você vai me agradecer, porque ainda vai falar, que eu falei pra minha mãe um dia, quando a minha mãe morreu, ela falando, perdidas que foi no chão. Porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, é minha mãe que me educou. E eu vou te educar. E realmente, hoje eu vejo que, não é que eu vou falar que eu vou bater nos meus filhos, hoje em dia não existe mais isso. Mas eu sei que se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu dou educação para os meus filhos que eu dou hoje, a base veio dela. Veio lá de trás. Não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha nada.
E tinha só a varinha de marmelo e a sabedoria da minha avó. E olha, como que a avó era sábia, né? Nossa. Em saber o que podia e o que não podia e estipular o limite. Por quê? Ir na casa da tia era muito gostoso, né? É, Tinha essa lógico que é. prima, brincava, era outra comida. A criança, ela quer ir todo dia. Imagina, eu quero ir lá na casa da tia. Mas hoje eu posso, hoje eu não posso. Então, ensinar o sim e o não, o dia que pode, quando não pode, é muito importante para a criança, porque ela não tem esse limite. Sim, e outra, não é que ela não queria deixar eu ir porque não podia, porque era uma coisa assim que ia me machucar, nada disso. Porque ia mudar muita rotina também. Exatamente, ela falava assim, tudo tem que ter limite, porque a minha tia, ela tem a vida dela, a rotina dela. Sim. Quando uma criança tá lá, é filha dela, é uma coisa. Mais uma criança para ela se preocupar, se elas vão brincar, porque a gente brincava no quintal, corria atrás das coisas, Queria subia ficar o dia inteiro na árvore. tia. Então, e aí minha tia às vezes deixava de fazer as coisas dela para olhar, Pra as olhar duas as meninas, crianças. porque duas crianças. E então, eu tirava, então minha avó falava assim, então tem que ter limite. Então, isso Tudo já tem que ter era limite, limite, é. né? E para você ver, há 30 e tantos anos atrás. Então, para você ver a sabedoria da onde já vem. Lá de trás não existia tela, não tinha nada disso, não tinha tecnologia. Ela não via Não tinha o ninguém. conhecimento que tem Nada. hoje. Era só essa. E hoje em dia As você informações. e hoje em dia, isso que eu aprendi lá atrás com a minha avó e que a gente vai levando, hoje em dia é uma base. Lógico que as coisas mudam, mas a base o que é? Saber dizer sim e não pro seu filho. Porque tudo é consequência depois. Sim, muito interessante essa colocação, Kelly. É o saber dizer sim, dizer não, estipular o limite, o que pode, o que não pode. Estabelecer uma rotina do filho, do adolescente, do jovem. Hoje está muito difícil conseguir estabelecer esta rotina. Na casa, na família, na escola. E todos nós precisamos de uma rotina, necessitamos de uma rotina para que o nosso dia seja um dia proveitoso, que sejam cumpridas todas as tarefas, todas as obrigações, todas as metas daquele dia, daquela semana, daquele mês. Temos o imprevisível? Temos também. Mas a construção dessa rotina na família, ela é muito importante. A hora de acordar, a hora de tomar café, de escovar os dentes, de almoçar, de ir para a escola, de tomar banho. Quando volta da escola, o que vai fazer primeiro? Então, isso é muito importante, esse acompanhamento da família, porque essa rotina, ela também vai estipular limites, horários, regras dentro de uma família. E ela vai levar isso para frente. Vai levar isso para a vida, porque Exatamente. quando nós crescemos... Quando ela for mãe, ela vai ter essa base. Quando for mãe, vai ter essa base, mãe ou pai. E quando for para a vida profissional, para a faculdade, o horário de acordar, o horário de estudar, o horário de trabalhar, o horário dos afazeres da casa. Porque não tem mais essa questão que é a mulher que faz. Hoje tem uma divisão e isso é muito bem-vindo. Lá em casa tem a divisão já desde pequenos dos dois. E isso é muito bem-vindo nas famílias, na nossa sociedade. Então, é muito importante essa rotina. Então, se eu puder deixar aqui uma dica para os pais, também mais uma dica, é construir essa rotina com seus filhos. Lá em casa, lógico, a gente dá a tarefa de casa de acordo com a idade. Mas eles já fazem as coisas. Porque eu falo assim, pra Manuela, por exemplo, tem 14. Vai varrer a casa, passar pano, vai lavar o banheiro. Eu ensinei a lavar o banheiro. Os dois já cozinham, lógico que a gente ensinou. Eu tenho panela elétrica, então coloco o arroz, a água, apertou o botão, o arroz faz. Eu tenho air fryer, facilita. Tudo, né? Eu também utilizo. Tem a air fryer, que coloca lá uma linguiça, por exemplo, já você não precisa mexer com gordura de tal, mas sabe fazer um ovo mexido, sabe fazer miojo, sabe fazer... Eu deixo feijão já cozido, temperado, eles colocam na panela, esquento para eles comer, ou põe no micro-ondas, tanto faz. Mas eles sabem se virar. Eu não preciso sair de casa e eu chegar e falar assim, eu preciso deixar pronto. Eu falo, não, tem tal coisa assim, assim. Eles se viram. A Manu faz macarrão com alho e óleo, que ela adora. Ou faz macarrão. Eles se viram para comer. E roupa também. Limpo o quarto deles, as roupas deles. Eu ensinei a colocar na máquina, separar, colocar na máquina, ligar o tanto de sabão em pó. Eles lavam a meia na mão, porque adoram andar com a meia dentro de casa. Deixa que a meia preta, agora vai lavar. Vai esfregar na mão e vai lavar. E também pendura no varal, recolhe, dobra, guarda, faço tudo. Sabe por quê? Aí eu falo pros dois assim, é chato? É. Mas amanhã vocês vão pra faculdade, vão morar numa república.
você vai conviver com outras crianças, Outras outras meninas, outros meninos. Se vocês não souber fazer as coisas pra você, vai todo mundo morrer de fome. Porque eu não cozinho porque achando que a minha amiga vai saber, ou o meu amigo. Aí ninguém na casa cozinha, ninguém limpa o quarto, se virar o quê? Num chiqueiro. Então, vocês têm que ter regras de convivência quando vocês estão com outras pessoas. Então, você vai dividir um apartamento, às vezes, com uma república, com outras pessoas. Então, você tem que saber viver ali, lavar a sua louça. Lá em casa, a gente acaba de comer, cada um pega o seu prato, levanta, lava e guarda. Todo mundo. Aí, é lógico, o restante, quando eu já faço, já vou lavando, então não tem muito. Mas lá em casa, todos eles já fazem, o Pedro e a Manuela, eles fazem tudo dentro de casa. Eu não tenho um pingo de preocupação com eles. Eles não passam fome, igual eu falo, que eles se viram. E outra, eu falei assim... Olha só, o quão importante foi você ensinar tudo isso pra eles. Teve uma amiga minha uma vez que falou assim, nossa, você tá explorando eles. Eu falei, não, eu tô ensinando. Porque eu aprendi assim e hoje eu não me arrependo nenhum de tudo que eu aprendi. E se eu não ensinar eles a fazer, porque eu ensinei pros mais velhos também... E os mais velhos hoje, minha filha dá um show na cozinha. Meu menino também. Hoje estava conversando comigo, ele... Mãe, eu queria fazer isso para o almoço. E eu falei, filho, faz assim, assim. Ah, já sei, vou colocar páprica, vou colocar... Ele mesmo, eles cozinham Sim. muito bem. E se eu não ensinasse? Ia depender de Desenvolvem, alguém para né? comer, né? Até meu menino falou assim, nossa, mãe, eu moro sozinho e eu economizo muito fazendo a comida em casa para mim. Porque se ele não soubesse fazer, ele ia fazer o quê? Comer na rua. Na rua, e a comida nem sempre Nem é a a mesma melhor. coisa e ia gastar mais. Então, tudo isso. Eu também ensinei meu filho a fazer tudo em casa. Desde cozinhar, lavar louça, limpar a casa, lavar roupa. E desde que ele foi para a faculdade, isso foi muito importante, porque não tinha quem fizesse. Então, é aí que... E ele morou em república com pessoas de outras regiões do Brasil, que as comidas são muito diferentes. E isso era um dificultador. Como ele sabia cozinhar, fazer, ele foi se virando. Uhum. Porque nem sempre todos sabem, mas o melhor que nós podemos fazer é ensinar para os nossos filhos, desde criança, a ter uma tarefa, uma obrigação em casa. Claro que essa tarefa, essa obrigação é conforme a idade do nosso filho. Você não pode chegar para uma criança de 6 anos e colocá-la para arrumar a cama. Mas você já pode ensinar ela a colocar o sapato no lugar catar adequado. Os brinquedos, guardar os brinquedos. Guardar os brinquedos. Então, conforme vai crescendo, você vai passando... Vai aumentando. A Eu fazia tarefa maior, com mais complexidade de ações. O meu, quando era pequenininho, eu falava assim, ó, todo mundo, vamos brincar agora de uma brincadeira muito legal, que é guardar toda a bagunça que vocês fizeram. Então, ele pegava os brinquedinhos e colocava na caixa. Então, essa brincadeira era de organizar Sim, o que eles desorganizaram. E eles fazem achando que é brincadeira. E guardava tudo nas caixas e vai de criando novo. hábito. E aí eles cresciam um pouquinho mais, e às vezes tinha roupa deles mesmo, que eles faziam bagunça. Eu falava assim, ó, agora vocês vão brincar de guardar as roupinhas naquele cestinho, que é às vezes de roupa suja, né? E esse aqui, os brinquedinhos. E assim, eles estão achando e você está ensinando. Sim, a organização. Eles aprendem. E eles aprendem que é uma beleza, bem. E aí você vai crescendo, você vai agregando. Não tira aquela lá, você deixa aquela obrigação e vai agregando as outras. As outras, é isso mesmo. Fazia isso. Ai. Conforme eles vão crescendo Exatamente. E tendo aquela capacidade, né? Uhum. De executar essas funções maiores. Sim. E... deixa eu ver aqui, que você já falou tanta coisa que você foi pegando as minhas perguntas todas. Existe algum método ou abordagem específica para autista? Sim, existe. Para os portadores de TEA, tem algumas ferramentas, algumas formas de trabalhar que são específicas, tá? Como método de alfabetização, desenvolvimento das habilidades de comunicação. E hoje também se fala muito em ABA, que é um método específico desenvolvido para os portadores de TEA. Tá, e a mãe que está assistindo, às vezes, não sabe que o filho por mais informação que esteja, às vezes tem uma... Porque, assim, a informação, ela vai para todos os veículos, enfim, mas tem aquela mãe que, às vezes, não chegou até ela uma informação e ela tá vindo agora e às vezes ela fala, mas será que o meu filho tem ou não tem? Tem algum sinal que você acha que... Quais são os sinais mais comuns? Muito bom, Kelly, tem sim. Desde bebê, já é possível observar se aquela criança tem algumas características, por exemplo, de autismo, que elas se tornam mais evidentes, como olhar,
As brincadeiras, a observação em movimentos com roda, por exemplo, é a roda do carrinho, é o movimento do ventilador e também a fala. O jeito de andar também pode ser um indício. A fala é um dos sinais assim mais evidentes dentro do espectro autista. Que não fala. Não fala ou tem um atraso na fala. Essa fala, ela vem tardiamente. O olhar o balbucio, o falar, fala poucas palavras. E o olhar, como é que é o O olhar? olhar, às vezes, é um olhar evasivo, que não olha no olho, que tem uma fuga. Olhar parado, Um olhar às vezes. estranho. Então, assim, a mãe deve ficar bem atenta a essas características. Tá. E para garantir a inclusão e aprendizado real, como garantir a inclusão e aprendizado real? A inclusão, se você tem um filho que é portador de TEA, você primeiro precisa do diagnóstico do laudo dessa criança. A partir desse laudo, você vai apresentá-lo à escola onde essa criança estuda. E se ela for nível 1, pode ser que ela não necessariamente ela precise de um professor de apoio. Mas tem nível 1 que às vezes necessita do professor de apoio porque a criança não consegue desenvolver Como é que todas ela as sabe que ela aprendizagens. O médico, na hora do diagnóstico, ele já vai usar essa O que nomenclatura. é o nível 1? Para poder entender. O nível 1 é aquela criança portadora, né, do transtorno, mas que ela consegue ter uma vida normal, ela tem os traços menos evidentes, ela tem as habilidades mais desenvolvidas, cognitivo preservado. Então, ela tem uma facilidade de interação, de conviver numa sala de aula, de conviver com a comunidade, sem a Mas inflexibilidade como é que vocês cognitiva, a descobrem que tem? rigidez. É muito inteligente. Como é que vocês descobrem que ela tem? Olha, é feita uma investigação minuciosa, tá? Porque a criança, ela vai apresentar algumas características e aí o médico vai analisar. Agora, o nível 2, 3 e 4, principalmente o do 3 e 4, as características são mais acentuadas, os comprometimentos cognitivos são mais acentuados, como a interação, a aprendizagem. Então, aí precisa realmente ali do professor de apoio, do tratamento com os profissionais como a fono, o terapeuta ocupacional, o neuropediatra, o psiquiatra e assim por diante. Deixa eu ver aqui, agora que você não respondeu ainda, né? O que eu não respondi? É porque ela respondeu tanta coisa já que Será que eu consegui responder Oh! as dúvidas, agora as perguntas? vou pro direto bate-bola, porque as minhas perguntas aqui eram tudo mais ou menos do que você já tinha falado, né? Que você aprofundou, foi ótimo. E um bate-bola com você, então, agora. Um livro que todo educador deveria ler. Pais brilhantes, professores fascinantes de Augusto Cury. É um bom livro. Nossa, excelente. É um mito da psicopedagogia que te incomoda. Que o psicopedagogo só atende quem é autista. Não, o psicopedagogo atende todos os transtornos e dificuldades de aprendizagem. É um aprendizado que a psicopedagogia te trouxe. Que o aprender é para todos. Todos são capazes de aprender. Um profissional que te inspira. Augusto Cury, Alicia Fernandes. Um erro comum dos pais. Não ensinar o limite para seus filhos. Uma dica para os professores. Acreditar no seu aluno, que ele é capaz de aprender sempre. Psicopedagogia é Ensinar, aprender, mostrar os caminhos, trabalhar as habilidades de aprendizagem. É amor, é afeto, é conhecimento, é informação. E agora complete a frase. Aprender é Aprender sempre. a maior dificuldade das crianças hoje é Interagir, aceitar as diferenças e entender as regras, os limites. se a escola e a família trabalhassem juntas. Tudo daria certo. Esse conjunto escola e família é o melhor que nós temos. Eu acredito na psicopedagogia porque
porque é aprender, é amar, é afeto, é ensinar o tempo todo. Nenhuma criança é incapaz. Vamos ver lá. Nenhuma criança é incapaz. O que falta é, vamos de novo. Nenhuma criança é incapaz. O que falta é, complete. Desenvolver a habilidade. É isso daí. Agora eu queria saber assim, eu quero saber mais um pouquinho da Simone. Onde eu te acho, como é que faz para eu poder te achar nas redes sociais, telefone, contato, aonde que é seu consultório? Me fala um pouquinho agora, onde eu te encontro. Então tá bem. Então vamos lá. Eu trabalho na Escola Municipal dos Vaz, no projeto de escola em tempo integral da Prefeitura Municipal. No meu consultório, que fica Plenamente Consultórios, aqui na rua Quintino Bocaiúva, 230. Também sou professora na escola João Lopes. E telefone de contato, se alguém quiser. Eu quero ter uma consulta com você, como é que eu te acho? Tem algum contato? Isso é muito fácil. É só chamar lá pelo WhatsApp ou pelo telefone. É 35 99932 0365. E também tem o Instagram, Simone Serrano, psicopedagoga. É isso daí, Simone, eu queria agradecer. Foi sensacional. Eu acho assim, deixei eu ser louco aqui, porque eu fico falando muito, porque eu acho que é um tema que, quando fala-se de filhos, que são nossos tesouros, a gente colocou no mundo, é para poder para educar, para cuidar, que ele se torne um adulto, né, bom, um adulto responsável. Então, isso vem de baixo. Então, eu trouxe aqui porque eu tinha muitas dúvidas, como eu acho que muita gente tinha, e foi muito importante a sua vinda aqui. Eu queria agradecer de coração. Kelly, muito obrigada. Eu te agradeço também de coração pelo convite, por este momento, e me coloco à disposição de você, do programa, dos pais, das pessoas que estão nos assistindo, e que eu deixo um recado aqui para os pais, que eles cuidem dos filhos com muito amor. Sempre. Ai, que linda. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. E esse foi mais um episódio aqui do A Mais Cast. Ficou com dúvida sobre o que a Simone falou? Então, volta lá. Volta lá no começo, assiste de novo, anota, compartilha, curte, se inscreva no canal. Você que ainda não se inscreveu, volta lá. É Rádio Curiacos 98.9 aqui no YouTube e também no Instagram. É Rádio Curiacos 98.9. E fique por dentro de tudo que nós trazemos aqui de conteúdo para você. E quero novamente agradecer a Uzi, o Matheus, a Vitória, que me vestem. Gente, durante o episódio, não sei se vocês viram eu fazendo assim com a mão, que delícia! Esse é um conjunto de mousse, é a linha mousse, né? É a malha mousse. Eu coloquei um escarpão com essa pantalona, ficou chiquérrimo. Então, você que ainda não conhece, entra lá no Instagram, @uziuzi, e também na Shopee, e você consegue comprar essa peça diretamente da fonte com um precinho maravilhoso. Então, eu queria agradecer mais uma vez o Matheus e a Vitória pela parceria. E ficamos por aqui. Semana que vem, mais um convidado e mais um episódio imperdível. A toda segunda-feira, às 20h, aqui na Rádio Curiacos, o seu podcast A Mais Cast.